Tudo bem, pessoal? Então, hoje vamos começar com primitivas, tá? Eu mandei o exercício aquele exercício, né, de dobrar um papel, né? Inicialmente era estudar o cosseno do ângulo aí, alfa, tá bom? Bom, então, vamos começar a aula de hoje, né? Vamos começar primitivas. Primitivas. O que é uma primitiva? Então, qual a definição? Vamos lá. Definição. Primitiva é uma função, tá? Uma função f grande é denominada primitiva de f pequena, primitiva de f, né, pequeno, no intervalo i, se a derivada f grande for a função f pequena, né, para todo x no intervalo que pertence ao intervalo. Por exemplo, um exemplo simples, se eu quero saber se a função f pequena for x quadrado, quem será uma primitiva? Quem será uma primitiva? Uma primitiva de f. Né? Ok? Quem será uma primitiva de f? Então vamos lá. Precisamos de uma função, né? Uma função f cuja derivada seja x quadrado. Quem será f? Por exemplo, como se a derivada é x quadrado, é porque ela vem de uma x cubo, né? Mas eu lembro quando eu derivar uma x cubo, o 3 desce, né? Então eu preciso dividir por 3. Tá? Então, essa seria uma primitiva da função x quadrado. Só estou lembrando a regra de derivação da potência, né? Beleza? Seria uma primitiva. Vamos verificar se é primitiva mesmo. Para verificar, simplesmente eu posso derivar, né? Vamos derivar, então. Derivada de f é 3, né? X ao quadrado sobre 3, né? Isso aí é x quadrado, que é a própria f. Outro exemplo. Ah, professor, outro exemplo. Não. Se a função for x elevado a 6, quem é a primitiva? Bom, fácil, né? 7 sobre 7. Por quê? Porque quando eu derivo, esse 7 vai descer, então vai ficar x elevado a 6, com esse 7 vai embora. Então, essa seria uma primitiva dele. Tá vendo? Então, um raciocínio, né? Simples. Mas também eu posso colocar assim, a ver, deixa eu ver. Se f de x for exponencial, quem é primitivo? Se é uma função cuja derivada seja exponencial, quem é f? Vai ser a própria, né? Se a derivada exponencial é exponencial. Então, a própria exponencial. Mas eu também posso adicionar uma constante, não tem problema, né? Se adicionar uma constante. Porque a derivada constante é zero. Né? Então, não vai ter problema ali.
é também uma primitiva. Então, em geral, as primitivas são achadas, você encontra a função na primitiva primeiro e adiciona uma constante. Todas as primitivas são assim. Então, teorema, tá? Teorema é isso. O teorema diz que se f for uma primitiva de f pequena, né? Então, a primitiva mais geral vai ser da forma mais geral de f, né? É da forma f mais uma constante, onde c é uma constante. Tá bom? Essa é a primitiva mais geral que tem. Por quê? Porque derivada de constante são zero, né? Agora, temos que aprender, o que a gente tem que aprender? Aprender a calcular primitivas. Isso vai ser fundamental para nós, exemplos. Por exemplo, se eu colocar o seno, quem vai ser a primitiva do seno? Bom, eu lembro, para eu obter o seno, a partir de uma derivada, eu preciso derivar o cosseno, né? Mas derivada do cosseno e menos seno. Então, eu vou colocar o menos aqui na frente para compensar. Mais uma constante. Então, primitiva do seno é o menos cosseno, tá? O que mais? 1 sobre x. Que é a função cuja derivada dá 1 sobre x? Bom, o ln, né? Posso colocar x maior que zero aqui, se você quiser. É mais uma constante, né? O ln, se eu derivar o ln, dá 1 sobre x. Tá certo? Então, vai guardando isso aí. Se for uma potência, x elevado a n, qual a primitiva? É x, você faz n mais 1 e divide pelo n mais 1. Por quê? Porque se eu derivar essa função, eu vou ter isso aqui. O n mais 1 vai ser cancelado, né? Vai ficar x elevado a n. Derivada de uma constante é zero. Beleza? Então, você assim vai construindo sua lista de primitivas. E, vou lá. Exponencial já falei, né? Cosseno. Quem será uma primitiva do cosseno? Bom, o seno, né? Por quê? Porque derivado do seno dá o cosseno. E assim, você pode ter uma lista maior de derivadas que você conhece. Tá? Manda outro exemplo. Exemplo um pouquinho mais difícil, tá? Encontre todas as funções g tais que g' dx igual a 4 seno de x mais 2 x elevado a 5 menos pai de x sobre x. Então, eu quero encontrar todas as funções de tal que sua derivada é isso aí. Esse é calcular a primitiva, né? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui G, solução.
4 seno, né? Vamos dividir aqui, tá? 2x5 sobre x, né? Menos raiz de x sobre x, certo? Então, vamos dar um jeito aqui primeiro, colocá-lo como potência. X elevado a 4, né? Menos, aqui dá x elevado a menos 1/2. Agora sim, quem é g? Quem é a primitiva do seno? Bom, cosseno, né? Menos cosseno. Quem é a primitiva do x4? Bom, x5 sobre 5. Uma mais, né? Que é a primitiva do x elevado a menos 1/2. Isso é fácil, é menos 1/2 mais 1 sobre menos 1/2 mais 1. Sumo 1 divido sobre esse. De acordo? Então, vou repetir aqui. Derivada do seno, ou primitiva do seno, é menos cosseno, coloquei um menos aqui na frente. De x4 é x5 sobre 5, né? X elevado a menos 1/2. Menos 1/2 mais 1. E divido pelo expoente, que é menos 1/2 mais 1. Então, já terminei. Só vou ajeitar aqui. 2/5, né? X elevado a 5. Menos, aqui dá x elevado a 1/2 sobre 1/2. Então, aqui dá menos 4 cosseno, mais 2/5. X elevado a 5, menos 2, né? Raiz de x. Pronto, essa é a resposta. Essa é a função g, tal que é a derivada, tal que a gente pede, né? Essa aqui será a resposta. Tá? Essa é a resposta. Encontre a função. Ah, eu vou adicionar uma constante aqui. Esqueci, né? Constante. É constante. Tá? É constante. Um outro exemplo. Um pouquinho mais difícil agora. Encontre. F, né? Se a derivada for exponencial de x mais 20, 1 mais x ao quadrado. Agora um pouquinho mais difícil. E f de 0 é menos 2. Vamos lá. Solução. Bem simples, vamos lá. Bom, aqui não é tão simples. Então, bom, vamos lá. Eu tenho aqui exponencial, eu preciso calcular f, né? Então, vou calcular primitivas. Quem é a função cuja derivada é exponencial? Bom, a exponencial. Tá? Mais 20, que é constante, não faz nada. Quem é a função cuja derivada é 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Bom, se você não lembra, é o arco tangente. Qual a derivada do arco tangente? É justamente 1 sobre 1 mais x quadrado. Essa é a primitiva. Mais uma constante. Então, isso aqui seria a função. E achar a função. Mas eu quero calcular f, a constante. Quanto vale a constante? Então, eu preciso substituir o valor que eu tenho de um dado aqui, né? F de 0 tem que ser menos 2. Então, vou usar isso para encontrar esse valor de constante. F de 0 elevado a 0 mais 20 arco tangente de 0 mais constante tem que ser igual a menos 2. Quanto é o exponencial de 0? Bom, é 1, né? Mais arco tangente de 0 é 0, então mais uma constante tem que ser igual a menos 2. Então, aqui dá C tem que ser igual a menos 3. Constante menos 3. Portanto, a resposta seria f de x exponencial mais arco tangente de x mais ou menos 3.
Essa é a resposta. Tá vendo? Então, você vai encontrando solução, né? Estou sempre pensando, tem que ter em conta a sua tabela de derivadas, né? Como aqui eu utilizei qual a derivada arcotangente. U mais x ao quadrado. Isso tem que ter na cabeça, né? Algumas derivadas, né? Para encontrar as primitivas. E por que eu quero encontrar primitivas? Por exemplo, se eu tiver a velocidade de uma partícula, de um objeto, por exemplo, se for assim, a velocidade é essa aqui. Cada tempo, né? Tempo. Que é o deslocamento? Deslocamento é uma função, né? É de t, né? Tal que a derivada do deslocamento te dá o b, te dá a velocidade, né? Então, como posso calcular o deslocamento? Calculando a primitiva né? Primitiva posso colocar B0 aqui, que no instante, né? Isso não. A derivada do deslocamento, que é isso aqui, tem que ser a velocidade. Então, como calcula o deslocamento? Calcula a primitiva. Quem é a primitiva do t ao quadrado? Bom, t ao cubo sobre 3. Quem é a primitiva do t? T ao quadrado sobre 2. Quem é a primitiva do 1? É t. Bom, mais uma constante. Então, aqui dá t ao cubo, menos t ao quadrado, mais t, mais uma constante. Seria a equação do deslocamento. Se você tiver um posicionamento inicial, tipo em 0, está na posição 1, aí você poderia calcular o c, né? Quanto é de 0? É c, né? Que dá 1. Então, e de t vai ser t ao cubo sobre 3, menos t ao quadrado, mais t mais 1. Tá? Então, isso é muito útil, né? Se você tiver a velocidade do objeto, você obtém via primitiva, né? Cálculo de primitiva, você obtém a equação do deslocamento. Caso uma função cúbica aqui. Entendeu? Então, é muito usado, né? Isso aí. Muito usado na física, né? E tem muitas equações desse tipo, onde a gente precisa calcular as primitivas, tá? Entendeu? Por exemplo, se você tiver aceleração também, se você tiver aceleração, né? Aceleração, você pode calcular a velocidade, porque a velocidade, a derivada da velocidade é a aceleração. Então, você calculando a velocidade, você também consegue o deslocamento. Então, se tiver aceleração do objeto, eu consigo a velocidade, portanto, eu consigo o deslocamento. Então, por isso é importante calcular primitivas, tá? Quando você tem alguns dados, né? Na economia também, se você tem a margem de lucro, né? Por unidade, aí isso vem em função de derivadas. Então, às vezes você quer ter a função de produção que dá o lucro, né? Se dá ou não dá lucro, né? Aí você tem que calcular a primitiva, beleza? Então, tudo que seja taxa de variação e você quiser encontrar a função original, é primitiva. Certo? Essas são primitivas.
minuto. Claro. Bom, claro, temos que praticar mais para obter mais exemplos, né, de cálculo de primitivas, né? Temos que ter na cabeça várias fórmulas, né, para não ter problema em cálculo de primitivas. Por exemplo, mais um exemplo. Às vezes você quer encontrar f, encontre f, né? Se, bom, coloca assim, segunda derivada por, coloca assim, segunda derivada por seno de x mais cosseno de x. E aqui vou colocar que f de 0 seja 3 e a derivada em 0 seja 4. Tá, encontre f, se sua segunda derivada for dessa forma, aí, além do mais, f de 0 é 3 e a derivada em 0 é 4. Então, eu tenho esse dado. Como calculo f' primeiro? Bom, procura a primitiva, né, do seno. Que é a primitiva do seno? Cosseno, né? Negativo. Primitiva do cosseno é o seno, mais uma constante. Repara, se você derivar isso aqui, vai obter isso aqui. Derivada do cosseno é seno, negativo, né? Então, menos com menos dá mais. Derivada do seno é o cosseno. Então, você tem o mesmo. Derivada da constante é zero. Agora, vamos substituir aqui em zero. Cosseno de zero é 1, né? Seno de zero é zero, mais uma constante, isso aqui dá 4. Pelo lado aqui. Portanto, o C vale 5. Pronto, então já calculei a primeira derivada. Menos cosseno, mais seno, mais 5. Mas eu quero encontrar f, não quero encontrar a derivada de f. Então, faço de novo o processo. Primitiva agora do cosseno, é seno, né? Do seno é menos cosseno, então vou apagar aqui esse sinal. Então, vou colocar aqui menos cosseno. E primitiva do 5 é 5x. Mas isso é uma constante. Agora, f de 0 é quanto? Bom, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. 5 vezes 0 é 0, mais uma constante tem que dar quanto? 3, né? 3. 3. Portanto, C vale quanto? Vale 4, né? Então, assim eu obtenho a função. A função vai ser f de x, vai ser menos seno de x, menos cosseno de x, mais 5x, mais 4. Pronto. Calculei a função, cujas segundas derivadas está aqui, ó. Esse. E tem esses dados aqui, iniciais. F de 0 é 3, da derivada em 0 é 4. Isso. Então, às vezes tem assim, segundas derivadas, tá? Então, tem que ter na cabeça as primitivas, né? Tá? Muito bom. Então, vamos agora passar para a integração. Agora sim, finalmente. Quero fazer integração. Integrais, né? E hoje vou dar simplesmente a motivação de como calcular integrais. Para que servem integrais, né? Quero dar a motivação. Próxima aula a gente vai estudar como calcular, fazer os cálculos, né, com integrais. Então, hoje só quero dar a parte de teórica, né, como entender a integral, né, o que é uma integral? Esse é o objetivo dessa aula agora, dessa parte da aula, né? Então, como é motivado esse problema de integral? Isso é motivado no problema de calcular áreas, tá? Problema de calcular áreas. Áreas de regiões, tá? Certas regiões.
de regiões no plano cartesiano. Como assim, professor? Então, por exemplo, se imagina que você tem uma função, vamos lá, seja f, né, uma função, f, uma função, tá? Vamos supor uma função f, né? Vamos supor que ela está definida num intervalo AB. Definida num intervalo fechado, tá? AB. O que significa que o x, né, varia entre A e B, né? Tá. Então vamos fazer um grafiquinho aqui, ó. Vamos supor que esse é o eixo das coordenadas x, y. Vamos supor que a função seja assim, né? Vamos supor que esse aqui é o A, esse aqui é o B. Poderia ser maior, menor, tudo bem. Esse é só um exemplo. Esse aqui é o gráfico da função. Tá? No caso está caindo, tudo bem. Então, tá vendo que aqui, se você considerar essas linhas pontilhadas aqui em azul, a linha aqui do eixo X e o gráfico da função, aqui tem uma região S, chamada A, tá? Então, tem uma região aqui, A, delimitada, temos a região, no plano, né, cartesiano, A, delimitada pelo gráfico de F, por essas linhas, essas retas aqui, x igual a A, x igual a B, e y igual a zero, né? Que esse aqui seria o eixo x. Então, essa região A, vou colocar S melhor, tá? S, na região S. Como a gente calcula ela? Como a gente, são os pontos de R2, né? Tais que o x varia entre A e B, né? E o y varia entre 0 e f de x. Esse seria o conjunto. Então, o problema é calcular essa área. A área de S. Pode notar essa área por A. A. Essa é a área de S. Quero calcular essa área dessa região. Mas na escola, por exemplo, eu que estudei na escola. Na escola eu estudei o seguinte, né? Bom, eu sei calcular o que a gente sabe. Sabemos. Bom, se minha região for um retângulo, L, altura, comprimento L, altura H, né? Um retângulo. Qual a área desse retângulo? Simplesmente L vezes W. Largura e comprimento, né? A área do retângulo. É fácil calcular, beleza? Isso a gente sabe da escola, né? Fácil calcular. O que outra coisa a gente sabe? Do triângulo. Também se calcularam. Altura H, base B. Qual a área? B, né? Vezes H sobre 2. Também se calcularam. Ah, se tiver um polígono, também se calcularam um polígono. Tipo um polígono assim. Polígono assim. Também se calcular sua área. Como faço para calcular? Eu divido entre ângulos. Já mostro aqui A1, A2, então a área do polígono vai ser a soma das áreas. Como eu sei calcular a área de triângulo, simplesmente é a soma, né? Essa área de polígonos.
Se calcular também. Mas se tiver uma função, essa aqui se calcular, eu não sei. Como vou calcular isso? Então, aqui que vem, primeiro, uma solução para esse problema de áreas é usar a integral de uma função. E qual que é a ideia? Vou explicar a ideia. Vamos pensar um gráfico concreto, tá? Vamos pensar o x quadrado, que é simples, né? Parábola, né? Vamos supor que aqui, vamos fixar 0, 1, que é mais simples, que é o ponto 1, 1, né? Vamos supor que a função é x quadrado, certo? E eu quero calcular essa área aqui, tá? Quero calcular essa área aí. Então, para calcular essa área, eu vou dividir em 4 partes. 1, 2, 3. Tá? Vou dividir em 4 partes. Vou dividir aqui, vou chamar 1/4, 1/2 e 3/4. Tá? Então, vou dividir em 4 partes e vou calcular. Tentar calcular, vou estimar, né? Então, eu posso considerar o seguinte, eu posso considerar esses retângulos aqui. Tá? E calcular a área desses retângulos de verde. Vamos calcular. Como calcular essa área desses retângulos? Que vem de 4, né? 4, ou R4, vou chamar. Vai ser base pela altura. Ou seja, vai ser 1/4, que é a base, né? Isso aqui, 1/4, vezes a altura. Qual a altura de 1/4? É 1/4 elevado ao quadrado. Mas, aí vem essa base aqui. Essa base também vale 1/4. Pela altura. A altura é 1/2. 1/2 ao quadrado, né? Que está seguindo a função. 1/2 ao quadrado. Mas, agora vem o terceiro retângulo, que também tem base 1/4, pela altura. Quanto que é a altura? É 3/4 ao quadrado. Mais, e vem o último retângulo, que é grandão aqui, que também tem base 1/4, e que a altura dele é 1 ao quadrado. Então, esse R4 seria a soma desses 4 retângulos. Quanto que dá? Bom, pelas minhas contas que eu fiz aqui, deu 15/32, tá? E isso é igual a 0,4,875. Tá? Então, se eu chamar, vou fazer de novo, né, essa parábola, né? Se eu chamar A essa área, vocês concordam que essa área é menor, né, que esse valor, R4, né? Vai ser menor, por quê? Porque aqui estou contando mais, não estou contando mais espaço, né? Obviamente estou pegando retângulos maiores, o gráfico. Então, pelo menos tem uma estimativa da área. Tá? Mas eu posso fazer essa conta assim também. Agora eu vou fazer outra continha aqui, ó. Eu vou dividir de novo. Então, presta atenção. De novo, vou dividir em 4. Então, isso aqui são 1/4, 1/2, 3/4, né? Estou dividindo o intervalo 0, 1 em 4 partes. Isso aqui é 1/2, né? Isso aqui é 1/4, isso aqui 3/4. Estou dividindo em 4 partes iguais. Então, vou considerar esses retângulos aqui por baixo. Os 3 retângulos. Esse, que você calcula a sua área. Vou denotar aqui X pequeno, 4. Já, vou calcular essa área aí. Do primeiro retângulo, a base de novo é 1/4.
A altura é 1/4. Quarto ao quadrado, né? Função é x ao quadrado. Mais, o segundo retângulo é 1/4, de novo a base. E aqui a altura é 1/2 quadrado. O terceiro retângulo também é 1/4. E a altura é 3/4. Tá, então, fazendo a conta, esse R4 dá 7/32, tá? Eu fiz a conta antes. É 0,21875 aproximadamente, tá? Então, vocês concordam que a minha área inicial que eu quero calcular, ela fica entre esses dois números? Aqui, menor que aqui. Ou seja, eu tenho uma aproximação até boa, né? Que divide em 4 partes. Falta um pouquinho para ser essas partes inicialmente que eu não contei, né? Mas já tem uma estimativa da minha área. Fica entre esses dois números. Ah, professor, mas eu não gostei de... Eu quero mais aproximação. Ah, tá. Você quer mais aproximação. Então, eu te proponho o seguinte. Vamos dividir isso em N partes. Ah, vamos dividir agora. Não quero dividir em 4. Quero dividir em N. Vamos lá. Pegar 1 sobre N. 2 sobre N. E assim. Vou dividir assim em partes. Vários retângulos aqui. Tá? Bom, então, o 0, 1, vamos dividir em N partes. 1 sobre N, 2 sobre N, 3 sobre N, e assim. Esse aqui vai ser N menos 1 sobre N, e esse 1 vai ser N sobre N, né, que é N partes. A função é x quadrado. Aqui é o ponto 1, 1. Tá. Então, vamos lá, vamos calcular. Rn vai ser, de novo, a soma das áreas dos retangulinhos. Vamos lá, vai ser 1 sobre n, que é a base, né? Ó, a base é 1 sobre n, vezes. Qual a altura? 1 sobre n ao quadrado. Mais. O segundo retângulo, de novo, tem base 1 sobre n. Altura, 2 sobre n ao quadrado. E assim. 1 sobre n. O terceiro retângulo é 3 sobre n ao quadrado. E assim. Você vai ter 1 sobre n. O último é n sobre n ao quadrado. Concorda? Isso é quando eu divido em n partes iguais. Não dividir em 4, dividir em n. Beleza. Agora, Rn. Vou fazer a continha aqui, né? É 1 sobre n. Aqui tem n quadrado, n quadrado, n quadrado. Então, vou colocar em evidência n quadrado. Aqui vai sair 1 quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, assim, mais até n ao quadrado. De acordo? Então, vai sair n quadrado, 1 sobre n cubo. Aqui, porque tem n vezes n quadrado. Agora, quanto que é 1 quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até n quadrado? É soma de quadrados, né? De n números. Isso tem uma fórmula. É n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1. Sobre 6. Concorda comigo? Isso também é da escola, né? A gente aprende. Então, o Rn tem uma fórmula fechadinha aqui para ele, para essa soma. N mais 1 sobre 2n mais 1 sobre aqui n com n cubo fica n quadrado, 6n quadrado. Então, essa é a soma das áreas, porque eu estou somando a soma das áreas desses retângulos. Se tem 4 partes, é um caso particular do que eu fiz. Agora, você concorda comigo? Professor, não quero n partes, eu quero 1.000.000 de partes, né? Então, faço n infinito. Vamos pegar esse limite quando n é infinito. Vamos fazer tantas partições como sejam infinitas partes. Então, vamos calcular esse limite. Quanto que dá? N
mais 1, 2n mais 1, 6n quadrado. Vamos calcular esse limite. A gente já sabe calcular limite, né? Aqui é 1/6, né? Aqui vira n mais 1 sobre n. 2n mais 1 sobre n. Limite n infinito. 1/6. Aqui é 1 mais 1 sobre n. 2 mais 1 sobre n. Pronto, agora sim. 1/6 que é constante. 1 sobre n vai a 0, então aqui fica 1. 1 sobre n vai a 0, aqui fica 2. Então aqui dá 1/3. Ou seja, o limite dessa área dá 1/3. Você vai concordar comigo que, somando infinitas vezes, eu consigo a área total? Então, eu posso afirmar, né, que a área que eu estava procurando é 1/3. Bom, unidades quadradas, né, não sei quanto, metros, centímetros, não sei. Porque o limite de todas as partições que eu consegui, estou aproximando, me aproximei por retângulos, mas por infinitos retângulos. Né? É como se eu tivesse dividido minha área, que eu quero, né? Quantas partes, né? E fiz a soma disso. Aí consegui preencher tudo essa figura. Consegui preencher toda a figura com esses retângulos. Então, essa é a área, né? E de 1/3. Então, esse é o problema da área. E quem deu essa ideia? Ou seja, qual a ideia principal aqui que está por trás, né? A ideia é que qualquer região, você pode preenchê-la por polígonos, né? Ou por retângulos. Você simplesmente faz assim, ó, coloca num plano cartesiano e divide ele, né? Tantos retângulos como você conseguir. Né? Tantos retângulos como você conseguir. E faz a soma desses, né? De cada pedacinho. No caso, como eu estou trabalhando com funções, tá, então eu vou colocar aqui, assim. Com funções, né? Eu estou trabalhando com funções, então eu vou colocar assim. Qual a ideia? Essa ideia é de Riemann, tá? A ideia é de Riemann. Não é minha, não. Riemann foi um matemático alemão, então. Qual que foi a ideia dele? Vamos resolver esse problema usando somas de Riemann. Se eu tenho a função, tá? Intervalo AB, qualquer função, tá? Contínuo, vamos supor que é contínuo, né? Que não tem dessa maneira. Vamos dividir o intervalo AB em n partes. Divida AB em n partes. Ou seja, vou dividir esse comprimento, né, em n partes. Como que eu faço isso? Chamo delta, né? Delta B, delta X, eu vou chamar B menos A entre N. Tá, então vou chamar X0 vai ser para mim o A, o primeiro ponto de início. O próximo ponto, aqui, X1, vai ser X0 mais delta X. Ou seja, mais esse comprimentinho, que é N partes, né? Que é N partes. O segundo pontinho vai ser X1 mais delta X. Ou seja, um pouquinho mais, X2, e assim, X3, e assim, até Xn, que é dividir N partes. Xn vai ser o B. Então, dividir a base em N partes, então posso traçar a altura, né?
O primeiro retângulo, o segundo, terceiro e assim. Vou preencher por retângulos. E vai ser N retângulos. Qual a altura desses retângulos? F de x1, a altura, no caso aqui, ó. O outro vai ser F de x2, a altura. F de x3 e assim. Então, eu vou calcular o Rn, vai ser o primeiro retângulo f de x1 vezes a base, né, que é ΔX, mais f de x2, ΔX, mais até f de xn. Isso vai ser a soma das áreas dos retângulos. Tá? E como vou calcular a área? Vai ser limite, né? Quando n for infinito do Rn. Ou seja, é o limite dessa soma aqui. Vou colocar em somatório, tá? J igual a 1 até n, f de xj, ΔX. Estou colocando notação. Isso significa que você vai somar. Quando j vale 1, é f de x1, ΔX, mais f de x2, ΔX, mais, assim. Você vai colocar até término enésimo. Então, uma soma. Quando n vai infinito, essa vai ser a área. A vai ser a área da região. Delimitada pela função f, no intervalo AB. Essa foi a ideia do Riemann. Tá? Ele aproximou uma área que ele não sabe calcular como uma área de soma de áreas que ele sabe calcular. Obviamente, ele sabe calcular a área de retângulo, né? Então, dividiu em N partes, conseguiu esses retângulos, que são N retângulos, pode ser 1 milhão, 2 milhões, não sei. Aí fez o N e tendeu infinito, ou seja, para ele dividir em tantas partes como puder. Tomou limite, né? De uma soma. Essas somas são chamadas somas de Riemann, tá? Soma de Riemann. Então, essa foi a ideia dele. E ele pode pegar, às vezes ele gosta de pegar pontos amostrais, ou seja, pontos aqui no meio. Vou colocar aqui. Pontos aqui no meio, que ele denota x, uma estrela, pontos amostrais. Tá? Aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio. Então, você pode pegar, podemos pegar pontos amostrais. Que são pontos amostrais? São pontos intermediários, né? x1, x2, estrela, xn, estrela. Esses pontos amostrais, eles têm que estar no intervalo xj-1, né? xj. No meio dos intervalos que você dividiu. Então, a definição, de fato, então, a área, né? Vai ser a soma, o limite, né? Quando n vai a infinito, da soma do f de x, os pontos amostrais, ΔX. Então, essa é a área de S, da região S. Então, com isso, ele resolve o problema da área. E funciona, tá? Funciona esse cálculo. Sempre vai funcionar. E ele aproveita e define. Ah, tá. Mal definimos o que é a integral, então. Integral de f em AB. Pode ser uma função assim também, não tem problema agora. Tá? Pode ser cruzando o eixo. Assim, vamos definir integral, então. A integral
de A a B da função f de x, né, vai ser, por definição, o limite da soma de Riemann, ou seja, quando n vai a infinito, da somatório das áreas dos retângulos, os pontos amostrais, né, delta x. Onde delta, a gente já sabe, quem é o delta x? É simplesmente b menos a sobre n, tá? Que é o comprimento da base de cada retângulo. Então, esse é a integral, esse é conhecido como integral de f em AB. E esse sinal é sinal de integral, tá? Parece vem de S, tá? De soma, mas ele distorce um pouco esse sinal, tá? De notação que ele colocou. É uma S distorcida, né? Uma S um pouquinho alongada, assim. E aqui AB significa os limites de integração, ou seja, de onde a onde você está integrando. De A até B, no caso, né? Tá claro? Então, essa é a ideia da integral. Obviamente, a gente não vai usar a definição dele, que é a soma de Riemann, porque é muita conta. Seria séries infinitas, né? Tomar limite disso. Mas a gente vai usar um método legal para calcular. Voltando ao exemplo que a gente fez. Da parábola, que é né? A função é x ao quadrado, né? Tá. Qual a área mesmo? Já calculou a gente? Um terço, né? Você lembra, né? Um terço. Então, usando a notação de Riemann, seria assim: integral de 0 a 1 do x quadrado dx deu um terço. Isso a gente calculou, né? De acordo? Então, integral de 0 a 1 de x ao quadrado, que é a função dx, aqui vai a notação de integral, e um terço. Calculou a área particular. Então, isso a gente já sabe, porque a gente fez a conta, de fato. Calculou quem são os retângulos, fez a soma, né? Lembra que deu soma de quadrado, calculou tudo e calculou o limite de um terço. Só que a gente não vai usar esse método, a gente vai usar um método que é conhecido como teorema fundamental do cálculo. Como funciona esse método? Se você quer calcular essa integral, tá? Basta você calcular a primitiva da função. Quem é a primitiva do x ao quadrado? Quem é a primitiva do x ao quadrado? Vocês sabem? 2x sobre 2. 2x sobre 2? Não. Porque se eu derivar isso aqui, dá 1, né? 2x Não. ao quadrado sobre 2. 2x ao quadrado sobre 2. Também não. Isso. Não, também não. Porque aqui 2x a derivada. Qual a primitiva do x ao quadrado? X a quanto? 3. 3, né? Sobre? 3. 3. Isso. Então, a ideia é calcular a primitiva e avaliar nos pontos extremos, em 1 e em 0. Ou seja, primeiro você avalia em 1 e depois subtrai e avalia em 0. Essa é a ideia. Ou seja, calcula a primitiva, tá aqui, ó.
Depois, avalia nas extremidades em 1, ou seja, 1 ao cubo sobre 3, menos, avalia em 0, 0 ao cubo sobre 3. Isso aqui dá um terço, né? Que justamente é a área que a gente tinha calculado, ó, tá vendo? Isso a gente vai para a próxima aula, mas já fica aqui uma ideia de por que eu quero calcular primitiva, né? Por que eu quero calcular primitiva, né? Então, na tua cabeça deve estar integral, cálculo de primitivas. Isso que deve fixar hoje. Isso a gente vai se aproximar, então. Professor, Sim. integrar, mas o trabalho para encontrar as funções, não como derivada, que a gente tem meio que as funções prontas. Que na derivada, tipo, para a gente derivar x ao quadrado, a gente tem que. A gente vai descer o valor da potência, o 2, e vai subtrair um do. Isso. Isso. Aí integral tem alguma forma assim? Para derivar dá isso, né? Para derivar dá isso, né? Mas para a primitiva, tem que fazer o processo inverso. Elevar a potência e dividir pela potência. Ah, tá, dividir pela potência. Ok, entendi. Tá? É diferente. Aqui é derivada. Ok. A primitiva é o processo inverso. Ou seja, aqui é derivada, tá? São dois caminhos, né? São dois caminhos diferentes. Se você está aqui, né? X ao quadrado, que é a função, que está aqui. Um caminho é derivada, 2x, né? O outro caminho é ir para a primitiva. Como é que é a primitiva? Eu tenho que adicionar, não vou subtrair a 2, não vou subtrair 1, vou somar 1. Tá? Então é x ao cubo sobre 3. Tem que dividir, porque se não dividir também não adianta, porque esse 3 vai descer, né? A tua cabeça vai descer, vai cancelar, então vai ficar x quadrado. Tá vendo então a diferença? Então tem dois caminhos de x. Tá? Dois caminhos diferentes, né? Dois caminhos diferentes. Então, uma coisa é derivada, uma coisa é primitiva, tá? Derivada e primitiva. O que a gente já aprendeu foi a derivada. Isso a gente já aprendeu, acho que a gente já fez bastante exemplos. O que eu quero que aprenda agora é calcular esses caras aqui, ó, esses caras. E por que eu preciso calcular isso? Porque eu vou usar na teoria de integrais, na teoria aqui, ó. Vou usar porque preciso calcular, ó. Tá vendo que eu preciso? X ao quadrado. A primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Tendo essa função, eu consigo calcular esse número 1/3, que eu já sabia que dava, né? Pelo meu cálculo lá. Então, eu não quero usar a definição de Riemann, porque essa definição é muito abstrata, é muito trabalhosa. Tá vendo meu exemplo aqui, ó, anterior, aqui, ó, peraí. É isso. Então, imagina toda essa conta que eu fiz aqui. Pá, pum, deu isso aqui, um limite de 1/3, né? Tudo bem. Mas essa conta aqui, x ao quadrado, primitiva, calculei imediatamente, ó, x ao cubo sobre 3. E substituí os valores, então de 1/3. Qual é mais rápido? Esse? Qual é mais rápido? Esse método? Ou esse aqui? Ó, ó. Ó, um passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, 6 passos, 7 passos, 8 passos. E aqui, ó. Um passo, 2 passos, vou substituir. Então, e chegou na mesma resposta, 1/3, tá? Então, esse método aqui é o método prático, conhecido como teorema, vou falar na próxima aula, hoje não deu tempo, né? Teorema fundamental do cálculo.
Esse é conhecido como teorema fundamental do cálculo. Por que é fundamental? Porque ele relaciona integral com primitivas. Tá? E esse é o método que a gente vai usar. Ou seja, um método prático, né? Que a gente não quer... Esse método de Riemann, tudo bem, é elegante, é tudo o que você quiser, mas não é prático, não. Ele é difícil de calcular. Então, eu preciso conhecer o quê? Primitiva. Então, eu preciso saber, ó, se tem o x ao quadrado, como eu vou calcular a primitiva? Não vou derivar. Não vou derivar, porque isso aqui não adianta. Não, não vou derivar. O que eu quero é a primitiva. Então, a primitiva é x ao cubo sobre 3. Eu sumo 1. Agora, vamos ver se você entendeu. Imagina que eu tenho x elevado a 4. Agora. De novo. 0 a 1. Quero calcular essa área. Vai ser integral 0 a 1 do x4 dx. Tudo bem. Quem é a primitiva do x4? Primitiva. X elevado a 5 sobre 5. 5 sobre 5. X elevado a 5 sobre 5. Perfeito. 0 a 1. Perfeito. O primeiro passo foi dado, esse aqui. Se você colocar 4x cubo, já era, tá errado, hein? Porque você derivou. Não fez a primitiva, você derivou. Tá? Então, não confunda. Isso é confusão, tá? No início. Porque a pergunta foi assim, tipo, em derivada a gente usa, tipo, um caso geral, x elevado a a gente vai fazer a vezes x elevado a menos 1. A integral seria, no mesmo caso, x elevado a seria x elevado a mais 1 sobre a mais 1, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Perfeito. É o caminho inverso, né? Entendeu? Na derivada você desce em 1. Na integral, você sobe em 1. Tá? Então, por isso que eu falei, x5 sobre 5. Agora, aqui substituindo, quando x vale 1, né? Menos, depois avalia quando x vale 0. Então, aqui dá 1/5. Então, essa área é 1/5, tá? Quantos passos gastei? Um passo, 2 passos. Agora, eu quero ver você calcular. Se eu fosse. Bom, se eu fosse muito teórico, eu falei, calcula isso aqui na mão. Aí dá problema, hein? Dá muita conta. Vai dar 1/5. Mas você vai trabalhar demais, né? Tá? Então, tem dois caminhos. Um teórico, claro, que justifica toda essa conta. Mas tem um caminho prático que é a calcular primitivas. Agora, não se enganem, calcular primitivas também não é fácil, porque eu estou colocando aqui x4, x ao quadrado, né? Beleza, mas se colocar um log de tal, né? X ao quadrado, seno de x, aí temos que trabalhar mais. Tá? Não é tão fácil assim. Eu vou, obviamente, cálculo 1 a gente vai estudar mais difícil, né? Mas isso aqui para motivar e para fixar as ideias de que vem pela frente, né? Que tem aplicações aqui, que aplicações tem, né? E não confundir, não confundir. Uma coisa é derivada, quando você tem integral aqui, uma coisa é derivada, né? E outra coisa é primitiva. São coisas diferentes, tá? Obviamente, você tem que saber derivar para saber como eu vou ter a primitiva, porque se eu não souber derivar, por exemplo, derivar, agora eu te peço, deriva isso aqui, deriva x5 elevado a 5. Quanto dá isso? x4. X4, você recupera aqui, ó.
Tá vendo? Se recupera. X4. Então, são processos, né? Inversos de um se recupera o outro. Tá? Então, fica atento. Tem que praticar. Para não esquecer, né? Tá? Muito bom, pessoal. Acho que tá bom. Professor, Sim. então, o x elevado à quarta é a derivada de x à quinta sobre 5. Só já que é o processo inverso. Isso. Exatamente. Se você derivar isso aqui, Tá. para o resultado, é esse, né? Esse, Uhum. dá o x4, que é a função que aparece aqui na integral. Tem que aparecer, senão está errado, né? Não seria primitiva. Tá. Beleza. Aqui, olha só aqui também. O x quadrado, né? Se você derivar x cubo sobre 3, deriva isso aqui. 2 ao quadrado. Derivar x cubo sobre 3, o que dá? 2x ao quadrado sobre 2, corta os 2 sobre x ao quadrado. X quadrado. Recupera, tá vendo? Recupera. Então, isso vamos a gente praticar mais na próxima aula. Só, eu queria falar um pouco disso, porque é fundamental esse teorema. E a gente vai explicar na próxima aula esse teorema aí, tá? Então, vamos ficar por aí. Acho que tá bom. Professor, Sim, a grande sacada de Newton e de Leibniz foi sim. fazer o quê? Porque, na verdade, isso aí seria o teorema do Riemann, né? Sim, esse aqui é o teorema de Riemann, sim. E por que eles falam que o descobridor desse negócio é o Newton ou o Leibniz? Ah, é porque eles encontraram a tangente, né? Como uma derivada. Esse aqui foi o Leibniz, né? E o Newton. Esse aqui foi Riemann. Esse método, né? E esse teorema liga os dois. Tanto Riemann e tanto Leibniz e Newton. Os três podem ser considerados os descobridores do cálculo, né? Porque eles primeiro definiram a derivada e depois o Riemann relacionou isso com a integral. Porque aqui, de alguma maneira, você precisa saber derivar, né? Precisa saber. Então, por isso que tem essa relação. Tá? O Leibniz e o Newton não fizeram esse método de Riemann. Mas Riemann relacionou os dois, né? Ou seja, para calcular essas integrais, você precisa saber a primitiva. E a primitiva está relacionada com a derivada, né? Obviamente. Se você derivar a primitiva, te dá a função. Beleza? Então é isso aí. Obrigado. Muito bem. Para a gravação.